preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como, pois, podemos saber aonde é o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecerem, conhecerão também meu Pai. Desde agora vocês o conhecem e o têm visto. E então Filipe agora pergunta a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já nos basta. E Jesus responde: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E que as palavras que eu digo, eu não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que pedirem em meu nome, isso o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, para que se pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, nessa noite nós precisamos entender o que é o caminho. O Senhor disse que era o caminho e que ninguém vem ao Pai se não for por ti. Fala conosco nessa noite. Diga graças a Deus e tome o seu assento. Olhe para esse irmão querido que está do seu lado e pergunte: o que é o caminho? Se por acaso tiver uma pessoa no seu outro lado, pergunte para ela: o que é o caminho? No versículo 1, Jesus começa dando uma palavra de conforto, de consolo. Jesus disse: não se turbe, ou seja, não fique preocupado, não fique aterrorizado o vosso coração. E no versículo 4, Jesus afirma que eles conhecem o caminho. Olha o que diz o texto: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Deus, ele não é um ser distante, preste bastante atenção. Deus não é, as crianças estão no banheiro, é bom que as mães vá junto, porque tá ruim de abrir. Vai que uma criança fique presa aí dentro, viu? Tô só avisando. Ele deixa aberto, né? Então isso é inteligente. Porque a maçaneta tem até que trocar, viu, Lucineide? Para aquelas maçanetas que é reta, fica mais fácil de abrir. Porque até eu fiquei preso aí um dia desse. Deus não é um ser distante. Deus não é um ser difícil de ser acessado. Deus não é um ser duro de se lidar. Os discípulos, diante das palavras de Jesus, parece que não sabem de nada sobre o que é o caminho. Quando Jesus diz assim: não fiquem preocupados o vosso coração, porque eu vou, mas vocês sabem qual é o caminho que vocês vão ter acesso a mim. Eu vou, mas eu volto. E se vocês precisarem de alguma coisa, vocês sabem qual é o caminho. Vocês conhecem o caminho. E o que é o caminho? Um caminho é uma estrada, é uma rua. Um caminho é um trajeto. O caminho é um percurso. O caminho, ele é uma via. O caminho, ele é um lugar de passagem. Observe: para você sair de Mari e ir para Sapé, você tem que pegar um caminho. A BR, não sei nem qual é o número, 073, não é isso? Se você quiser sair da igreja e ir para a sua casa, você vai pegar um caminho. Então um caminho, ele serve para te levar de um lugar até outro lugar. Não é assim? É o básico. Caminho, ele foi feito para você chegar até um local, até um objetivo.
até um lugar específico. Para sair daqui e para casa, ou ir para uma lanchonete, ou ir para uma casa de uma amiga sua, até para sair da tua cadeira e vir no banheiro, tem um caminho. Porque caminho, ele dá acesso de um lugar a outro lugar. Caminho, ele te leva de um destino a outro destino. Mas Jesus, ele não disse que era um caminho. Ele disse que era o caminho. Jesus não disse que ninguém vai ao Pai. Jesus disse: ninguém vem ao Pai. Então Jesus define que só há um caminho. E Ele é esse caminho de acesso ao Pai. Jesus, ele diz que Ele e o Pai são tão próximos que Ele vai dizer: ninguém vem. Como quem diz assim: você não vai à minha casa por mim, você vem através de mim. Muita gente não entende os propósitos de Jesus, porque confunde o caminho com uma religião. Há muita coisa na cabeça das pessoas, porque estão confundindo. Decore isso aí: o caminho com costumes, crendices, tradição, denominação religiosa. E aqui os discípulos eram ainda jovens na fé, iniciantes na fé em Jesus, e eles não entenderam que caminho era esse, porque os discípulos estavam inseridos num contexto religioso. Olha o contexto aparecendo para quem está vindo para as aulas. Jesus não disse, os discípulos estavam inseridos num contexto religioso muito fechado, que para eles o acesso a Deus tinha que cumprir regras, tinha que cumprir coisas que a tradição ensinava, que os antigos e antepassados diziam. E quando Jesus falava do caminho, eles não entendiam isso. Na nossa cabeça, a religião ensina que você precisa de alguém para Deus falar. Na nossa cabeça, a gente acha que a banda tem que ser a da hora para o culto ser bom. A gente acha que o pregador tem que ser o melhor possível para que Deus se revele. Na nossa cabeça, as coisas precisam ser feitas, cumpridas a regra que o sistema religioso criou para que Deus venha falar. Mas eu quero dizer algo debaixo da autoridade de Deus nessa noite. Eu posso te dizer alguma coisa? Levante a sua mão, porque Deus está dizendo: eu quero usar você, me revelar para você, dentro do poder do caminho. Repita comigo: o caminho não é um caminho, é o caminho. Diga: o caminho é uma pessoa. Então, o caminho não é um caminho. Está entendendo isso aqui? Não voa não, crente. Tu tem que receber a palavra. Porque o caminho é uma pessoa e um caminho é uma estrada. Vou repetir: o caminho é alguém, um caminho é uma estrada. A confusão está entre confundir a pessoa com o objeto, o costume com repetição, com conjunto de regras. A confusão está entre confundir a pessoa com um caminho. Porque um caminho, uma estrada, você usa. Porque um caminho você usa e depois, se tiver um melhor caminho, você não volta mais a usar aquele caminho. Caminho você usa, pessoa não. Pessoa você se relaciona. Estrada você usa ela um dia
2 dias para ir para um lugar quando você precisa. Não vai sair daqui para Sapé sem precisão. Só se não tiver o que fazer. Mas caminho você usa quando você precisa. Pessoa não. Pessoa não se usa, se relaciona. 1 Coríntios capítulo 13, versículo do 1 ao 7, diz que o amor tudo suporta. Mas observa o contexto. Não está dizendo que o amor suporta traição. Paulo não está dizendo que o amor suporta ingratidão. Ele não está dizendo que o amor suporta arrogância. Ele não está dizendo que o amor suporta brigas, violência. Não é isso. Quando ele diz que o amor tudo suporta, o amor suporta a falta de dinheiro. O amor suporta a enfermidade. O amor suporta as calúnias, as provações que vêm no casamento, que vêm na amizade. O amor não suporta as pessoas que usam a gente. Porque o próprio texto diz que o amor não se porta com injustiça, mas se porta com justiça e com verdade. Ivaldo, por que muitas pessoas não entendem sequer o motivo pelo qual está num ambiente de culto como esse? Porque confunde o caminho pessoa com um caminho coisa qualquer. Ah, por que você está aqui? Eu estou aqui porque eu gosto da banda. Aqui o povo canta bem. Por que tu está aqui? Eu estou aqui porque o pessoal que prega uma palavra boa. Por que você está aqui? Não, eu estou aqui porque acho legal o povo, né? Animado. Você não entendeu ainda a diferença de um caminho para o caminho. E muitas pessoas têm um vazio, essa falta desse algo dentro do coração delas não pode ser preenchido por qualquer coisa. Porque o ser humano, que é a criação mais fantástica das obras de Deus, o ser humano foi criado para ter necessidades físicas e espirituais. Vocês têm necessidades físicas, os jovens aí, né? Mas não é só necessidade física. Nós também temos necessidades espirituais. Existe uma sede dentro do ser humano, dentro da alma da gente. Preste bastante atenção nisso aqui. E toda pessoa tem um vazio imenso no coração. Você vê que a maioria tenta preencher esse vazio com aquilo que os olhos podem alcançar. Por exemplo, anda e usa tudo que é caminho para ver se sacia o vazio da alma. E aí os jovens, principalmente os jovens, mas em geral, hoje em dia não tem diferença mais. As pessoas, elas tentam se preencher indo para uma balada. Elas tentam se preencher namorando com uma pessoa. No namoro se pega um relacionamento, não consegue ficar só, porque se ficar só, chora todo dia. É um vazio que ela tem, que se arrumar uma pessoa. Tem pessoas que preenchem esse vazio bebendo. Quando acorda e não bebe, se treme todinho, passa mal se não beber naquele dia. Tem outras que é fumando. Tem gente que não consegue deixar o fumo. Por quê? Porque é uma forma de preencher algo que está faltando nela. Alguns usam drogas. Então, preenche esse vazio da alma. Procura preencher com alguma coisa. Então, por que isso? Veja bem, você aí, nunca conseguirá fazer um peixe deixar a água e viver na terra. Sabe por quê? Porque o peixe foi feito para viver na água. Convença um peixe, olha, vem viver na terra. Ou convença uma águia, um passarinho a morar numa gaiola. Você não consegue convencer.
Convença um gato a morar dentro do oceano. O peixe foi criado para a água. E a águia foi criada para voar. E o gato foi criado para andar na terra. Você pode até dizer que tem vários momentos de alegria, mas depois vai voltar a ficar triste e insatisfeito consigo mesmo de novo. É por isso que existe muita crise de ansiedade. Não estou dizendo que é todos. Entende isso aqui? Estou falando para alguém específico que o Senhor está ministrando nessa noite. Por isso que existe muita solidão. Por isso que muitas pessoas não conseguem se relacionar. Aí bota a culpa no namorado. Não deu certo porque o meu namorado não presta. Arruma outro, não presta também. Arruma outro, também não presta. Mas por que você não consegue ter amigo? Mas porque aquele amigo não presta. Aí arruma outro, não presta também. Arruma, não presta também. Não consegue se relacionar. Não se dá bem com ninguém da família. A irmã não presta, a tia não presta, a mãe não presta, o padrinho não presta, o sobrinho não presta, o irmão não presta, ninguém presta. Aí daqui a pouco começa a culpar a si mesmo. E depois vai começar a culpar a Deus. É sempre assim que a história termina. Você precisa entender que você não foi criado para viver bem nesse mundo. Você foi criado para algo maior. E é o verdadeiro caminho que vai fazer com que você chegue até o verdadeiro alimento que vai preencher esse vazio. Porque o caminho da bebida, o caminho da cachaça, o caminho do cigarro, o caminho da prostituição sempre vai te deixar uma hora ou outra vazio. Porque é um caminho, não é o caminho. Tem gente que diz assim, e eu me lembro que Vitinho falou até isso aqui uma vez, amigo meu que pregou aqui. Tem gente que diz assim: se o Senhor me desse um emprego, eu seria feliz. Aí Deus dá o emprego. Começa a trabalhar, uma semana trabalhando. Olha para cá, crente. Uma semana trabalhando, começa a reclamar do emprego. Eita, vou ter que ir trabalhar hoje. Nunca está satisfeito. Tem gente que diz assim: se o Senhor me desse um casamento, aí Deus dá um casamento. Aí começa a falar mal do marido ou da esposa. Meu Deus, por que esse casamento? Depois que ele recebe, começa a ficar insatisfeito. Não, se Deus me desse uma casa, aí Deus dá uma casa e acorda reclamando de limpar a casa. Não sei porque uma casa dessa tem que limpar hoje. Senhor, eu queria a condição de comer bem. Aí começa a comer bem, depois reclama da louça que tem que lavar. Ele nunca está satisfeito. Entenda uma coisa: por mais que Deus te dê o que você quer, você nunca vai estar satisfeito. Uma hora ou outra você vai abusar disso. Me deu, Deus, meu sonho é ter um carro, eu tenho uma moto. Deus dá um carro, Deus dá uma moto. Aí começa a reclamar: essa moto só se quebra, esse carro só me dá prejuízo, eu tenho que estar botando gasolina direto, tenho que levar fulano. Sempre pra que uma moto? Do carro, da cor. Meu Deus, eu queria um filho. Aí Deus dá um filho. Aí começa depois a achar ruim porque tem filho. Por quê? Porque a necessidade física, ela só pode ser preenchida com o caminho. Vou me direcionar aí, jovens. Vocês lembram, os que namoram agora, vocês lembram que vocês eram uma fobaço que namora, né? Tem Dudu, tem Jéssica, tem Thalisson. Deixa eu ir aqui não, vamos pra cá agora. Aí não vou caboetar não. Tem mais aqui, os casados aí. Não é uma afobação no início do relacionamento, né? Eu quero namorar. Arruma uma namorada. Eu sei, lá no fundo que vocês estão com meio enjoada aí. Alguns aí também enjoados. Rapaz, minha namorada só me dá trabalho. Mas no começo era o que você mais queria. E agora? Por quê? Porque é um caminho, não é o caminho. Os casados aí, os homens. Isso aí era maravilha quando saia de casa, né? O sonho é, vamos casar, aquela afobação para casar. E casou, olha agora como é que tu tá aí. Olha pra cara dela a força, mas olha. Abusou, essa é a verdade. Enjoou. Por que isso acontece? Porque um caminho que não é o caminho
nunca vai nos satisfazer. É por isso que tem coisas que você ora e pede e Deus não te dá. Porque se Deus te dá, tu vai enjoar e vai reclamar que Deus te deu e tu pediu. Parece até brincadeira, mas nada desse mundo pode nos fazer sermos mais realizados do que Jesus. Então escuta isso aqui. Hoje é uma mensagem mais reflexiva, viu? Hoje não vou muito pentecostal hoje não. Minha garganta nem permite. Deus sabe de todas as coisas. Então escuta isso aqui. Eu sei que está em casa também. Compartilha essa transmissão. Olha só. Não adianta nada vir para um culto como esse e não se envolver com o caminho. Você quer ver uma coisa? Tem gente que vem para um culto como esse e usa o caminho que vai para o banheiro. É um caminho. Tem gente que usa um caminho que vem até o altar, vai cantar. É um caminho. Que sai daí e usa um caminho para tomar água, mas não usa, não se envolve com o caminho. Não vale a pena vir para cá e não ter uma real experiência com o caminho. Certa feita, Jacó, quando vai sair para cumprir as missões de Deus, ele chega na cidade de Betel. Aliás, ele chega num lugar e chama de Betel. Betel significa casa de Deus. Bet em aramaico é casa. E El, todos os nomes que terminam com El, Gabriel, Miguel, todo nome que termina com El significa Deus. É alguma, por exemplo, Miguel. Mig significa quem é igual. El é Deus. Então quem é igual a Deus, significado de Miguel. Então Bet-El, casa de Deus. Ele disse: esse lugar será chamado Betel, que significa casa de Deus. E aí ele sai. Quando ele volta para Betel, casa de Deus, a Bíblia diz que ele dorme, tem um sonho e ele vê anjos. Deus fala com ele, Deus se revela para ele. E ele agora vai trocar o nome. Ele vai dizer: não vou mais chamar Betel, mas vou chamar El Betel, o Deus da casa de Deus. Porque ele entendeu que se envolver com a casa de Deus não é o suficiente. Você não tem que vir para cá para se envolver com a casa de Deus. Você tem que vir para cá para se envolver com o Deus da casa de Deus. Muitas pessoas têm experiência com a casa de Deus e se envolvem com a casa de Deus, mas nunca se envolveram com o Deus da casa de Deus. E o que vai fazer diferença na sua vida não é se envolver com a casa de Deus, não é cantar apenas, não é pregar apenas, não é orar apenas na casa de Deus. O que vai fazer a diferença é você desejar de toda a alma se envolver e se encontrar com o dono da casa. Arabara subdiqueri. Glória. Você tem que vir para cá para ver o caminho, se envolver com o caminho. Você tem que parar de usar Jesus para quando você precisa. As coisas estão ruins lá em casa, então eu vou me firmar nos cultos. As coisas melhoram, eu trato o Deus da casa de Deus como qualquer coisa. E o Espírito Santo nessa noite está dizendo para alguém aqui: você está envolvido com a casa de Deus, mas Deus quer que você entre pelo caminho. Pare de usar Jesus quando você precisa. Pare de usar Jesus quando você está necessitado e comece a se envolver com o dono da casa. Olha, subir de querer. Porque cantar é bom para quem canta. Porque pregar é bom, dançar melhor ainda. Mas se o teu coração ele não arde, se você não sai de casa dizendo: Jesus, hoje tem culto, eu deixo louça, eu deixo prato, eu deixo aniversário, eu deixo o que for, mas eu vou para te adorar. Se o teu coração não arde, você não ainda entendeu o caminho.
tudo sobre ele. As pessoas têm o costume de usar o sentimento dos outros. Não se usa pessoas, se engana, se ilude pessoas. As pessoas não foram feitas para ser iludidas. E aí vai um recado para quem namora: não iluda. Não namore só porque você está vendo as outras pessoas namorarem, porque você está usando a pessoa. Não se relacione com aquele amigo ou com aquela amiga porque ela tem algo para te oferecer, que você está usando ele. E pessoa não se usa, pessoa se relaciona. Se você não gosta desse teu namorado, você acaba com isso logo. Estou falando de namoro. Para depois o que está casado, não sei quanto tempo, dizer assim: vou terminar o casamento. Não, casamento é diferente. Casamento só termina se tu morrer. Então não se relaciona por impulso. Se namora por impulso. Melhor você acabar esse relacionamento, para você acabar esse namoro enquanto é tempo, do que você usar a pessoa. Você usar a pessoa e na hora que você não aguentar mais essa situação, você querer deixar, e você já tem usado demais. Não pense que Deus não conhece e não sonda corações, porque Deus conhece o coração de quem está usando alguém, de quem está envolvido sem ter sentimento de verdade. Uma vez eu namorei com uma menina que eu não gostava dela, mas namorei para agradar os outros, meus amigos. Não era nem crente. Pense no negócio ruim, é você se relacionar com quem você não gosta. Então o Espírito está te dando uma oportunidade de você deixar de usar as pessoas e começar a se relacionar com as pessoas. Não é nada sobre quem clama, não é nada sobre quem prega, não é nada assim sobre quem ministra, é tudo sobre Cristo, sobre o caminho. Deixa eu dar um exemplo. Você precisa sentir o caminho, que é Jesus. Então vou falar o caminho, porque o tema da mensagem é o que é o caminho, tá? Você precisa senti-lo tão real, tão presente, tão profundo, como alguém que você toca, como essa pessoa que está do seu lado. Você precisa crer. No livro de Hebreus, capítulo de número 11, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que para se aproximar de Deus é necessário crer que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Você precisa se entregar de verdade. Não tem como um namoro dar certo se você não se entregar ao namoro. Você tem que renunciar aos amigos, os momentos com os amigos. Tem que renunciar o futebol. Por que, Rivaldo? Porque o futebol é um objeto. O namoro é uma pessoa. Você usa o futebol, mas você não usa a pessoa. Deu para entender isso aqui? Olhe para esse crente que está do seu lado e diga: não use pessoas. Você está preparado para se relacionar com alguém? Tem que estar preparado para se abdicar, renunciar coisas. Porque entre coisas e pessoas, você tem que ficar com as pessoas. Coisas você usa quando você quer. Pessoas tem que ter compromisso de se relacionar com elas. Vocês pensam que eu prego isso aqui, mas não fico com medo do que eu prego, não é? Eu prego isso aqui, eu tremo e estremeço. Porque tudo que eu prego, eu passo. A gente tem um costume de dizer: não gostei da palavra. Por quê? Porque fulano pregou o que não vive. Tudo bem. Se ele pregou o que não vive, descansa. Deus vai fazer ele viver o que ele pregou. A ideia dos religiosos, dos fanáticos, é que Jesus é alguém que está do nosso lado nos ajudando.
a ir para perto de Deus. Vou falar uma coisa aqui. Deus me fez lembrar. Aos que estão aí em oração, quando a pessoa terminar o namoro, agradeça, porque ela não quis te usar. Tá bom? Porque eu sei que tem um bocado aí, ó, pra namorar. Então a ideia dos religiosos é que Jesus é alguém que está do nosso lado, nos ajudando, é alguém que está do nosso lado. Essa é a ideia da religião. É alguém que está ali. Quando eu quiser ir até Deus, aí eu vou para Jesus, Ele me leva. Mas só que não é assim. Não é desse jeito. Jesus, Ele não está do nosso lado para nos ajudar. O caminho é tão caminho que Ele não está fora, Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Ele faz parte de você de um jeito tão profundo e envolvente que quem olha para você não vê você, vê Cristo em você. Vem cá, Edivaldo. Vou fazer um exemplo. É você, vem cá. Você pode dar glória a Deus, viu? Amém? Quando eu pego na mão de alguém, para quem não está vendo aqui, está na mão aqui hoje. Quando eu pego na mão de alguém, vamos dar uma voltinha aqui. Isso dá uma vergonha. Vou chamar você para vir aqui também. Quando você anda com alguém, você está andando do lado de alguém. Você demonstra que você tem empatia. Estou andando, ó. Eu tenho empatia com ele. Isso aqui, ó. Esse chama aqui, nós estamos andando, é um caminho. Um caminho. Se eu for andar com ele aí, que eu não vou fazer isso, não se preocupe. Se eu fosse andar aí com ele aí, nós estávamos usando um caminho. Esse altar é um caminho. E é por isso, Cristo, Jesus Cristo, Ele não é um caminho. Digamos que Ele seja Jesus Cristo. Aqui, benção. Moreninho, maguinho, baixinho. Porque esse caminho nós usamos. Mas esse caminho a gente não usa. Para sentar. Significa que caminho a gente usa. Estou repetindo porque isso aqui tem que sair daqui gravado. Isso aqui, caminho a gente usa, pessoa não. Pessoa a gente se relaciona. Então tem gente que se aproveita da fraqueza emocional do outro. Eu vou ser bem sincero. Se você não quer nada com ele ou com ela, então por que você fica olhando, encarando? Então por que você não deixa a pessoa viver a vida dela? Por que você não para de usar ela? Por que você não para de ser falso com esse amigo? Você não pode se intrigar, mas para de ser falso. Você está tão lindo e o teu coração dizendo, é tudo mentira. Ô irmão, eu gosto tanto de você. E lá dentro o ódio, a inveja do coração de alguém. Você está usando as pessoas. E lembre-se, quem mexe com quem é de Deus não mexe com ele, mexe com Deus. Quem engana o outro não engana o outro, engana a Cristo. Porque a Bíblia diz que quem mexe com um dos meus pequeninos mexe comigo.
Deus ele olha para Moisés no livro do Êxodo, e ele vai dizer a Moisés: Moisés, avisa para o teu povo que eu não vou mais andar, a minha presença não vai mais andar, porque o teu povo é um povo desobediente. Aí Moisés chega para Deus e diz: não vai rolar não. Deus disse: eu vou mandar um anjo forte e poderoso. Moisés diz: quero não. Deus diz: eu vou enviar um exército de tronos e de potestades. Moisés disse: não quero não. Se o Senhor não for conosco, não sairei daqui para lugar nenhum. Isso é gente que sabe o que é o caminho. Quando você entende o que é o caminho, você não quer mais se relacionar com anjo, com profeta. Porque, Rivaldo, porque uma vez que eu me encontro com o caminho, é diferente. O caminho é diferente dos profetas. O caminho é diferente dos líderes. O caminho é diferente dos anjos. O caminho é diferente das potestades. Quem conhece o caminho não precisa mais de nada desse mundo para se preencher, para se sentir completo. Ei, meu irmão, você está chorando de noite, de madrugada. Eu vou dizer algo de Deus: se relaciona com o caminho, que o caminho vai te preencher, que o caminho vai te encher. Esse caminho se chama Jesus. É Jesus esse caminho. É Jesus esse caminho. Jesus estava ministrando, falando sobre: quem não comer o meu corpo, não tomar o meu sangue, não tem parte comigo. A multidão começou a ir embora. Aí Pedro, o apóstolo Pedro, São Pedro, preocupado com isso, se aproxima de Jesus e diz: Senhor, maneira mais o discurso, porque o povo está indo embora. Quão duras são as tuas palavras. Aí Jesus disse: e por acaso, Pedro, eu sou objeto de uso, que o povo só se agrada quando eu faço milagre? Se você estiver achando ruim, Pedro, vai embora junto com o povo. Aí Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, para onde eu irei, se só tu tem palavra de vida eterna? O caminho. Quem anda por um caminho se irrita com a atitude de alguém. Quem anda por um caminho, pode vir, Michel de Louvor, pode subir. Só os meninos que tocam, porque eu vou terminar o culto, já está tarde. Quem anda por um caminho se chateia. E a primeira, ó, a diferença de quem conhece, olhe para cá, de quem conhece um caminho e o caminho. Quem anda por um caminho, a primeira coisa que ele faz quando se chateia é não vir para o culto. Por quê que não vem para o culto quando se chateia? Porque ele anda por um caminho, ele não conhece o caminho. Porque quem conhece o caminho, ainda que esteja errado, ele vem se relacionar com o caminho, nem que seja para apanhar, mas vem dizendo: Jesus, eu preciso me relacionar com você. Quem anda por um caminho anda com medo, anda preocupado, anda atribulado, não consegue deixar as coisas do mundo, porque nunca conheceu o caminho. Você conhece um caminho, não conhece o caminho. E aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Porque para onde eu vou, na casa do Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não o teria dito. Pois eu vou preparar lugar. E aí Tomé, como que se não soubesse que era o caminho,
Tomé vai dizer: Senhor, mostra-nos o caminho. Tomé vai olhar para Jesus e vai dizer: eu preciso que o Senhor me diga que caminho é esse. E aí Jesus vai dizer: poxa, tanto tempo aqui, você ainda pergunta o que é o caminho? Aí ele vai olhar para Tomé e vai dizer: eu sou o caminho, Tomé. E aí vem Filipe: já que o Senhor não está querendo explicar o que é o caminho, me mostra pelo menos o Pai. Jesus olha: você também, Filipe? Quem vê a mim, vê ao Pai. E você não crê nisso? Então eu tenho uma pergunta nessa noite que eu queria fazer à igreja. Será que tem alguém nesse meio aqui que não é evangélico, que nunca se relacionou com o caminho, mas que nessa noite quer entregar a vida para esse caminho? Rivaldo, eu nunca me entreguei para Jesus de verdade. E a palavra hoje falou ao meu coração, e eu senti que hoje é o dia de eu dar um passo de fé e me entregar para esse caminho verdadeiro. Porque tem três coisas envolvidas nisso. O caminho só é caminho se tiver verdade, e só é caminho se tiver vida. Tem alguém nessa noite que está afastado do Senhor, ou que quer entregar a sua vida para Jesus? Se tiver, levante a sua mão, porque eu quero orar por você. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. João 14 primeiro, nós lemos isso. Muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito: vou preparar-vos um lugar. Fique de pé nessa noite. Para mim mesmo, vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu te digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Coloque a mão no seu coração e comece agora a fazer uma oração, dizendo: Senhor, eu preciso desse caminho. Coloque a mão no seu coração, feche o seu olho e levante agora uma oração pela sua vida. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Senhor, nessa noite nós queremos te pedir perdão, porque muitas vezes nós te usamos como objeto. Muitas vezes nós viemos para a tua casa e não se relacionamos contigo, ficamos indiferentes e não nos entregamos. Mas eu creio, Senhor, que diante das nossas súplicas, diante das nossas lágrimas, esse caminho, que é o caminho, que é uma pessoa, vai se relacionar conosco. Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, se relaciona, se revela. Nós queremos conhecer o caminho. Ei, meu irmão, o caminho é Jesus, e você precisa desejar conhecer esse caminho. Saia dessa noite com essa palavra no teu coração. Caminho, você usa, pessoa, você se relaciona.
coração. Em nome de Jesus, fortalece, dá força, dá ânimo, dá fé ao teu povo, Senhor. Nós queremos te dizer, meu Pai, oh meu Deus, mostra-nos o Pai, Senhor. Para subir, alô para subir, e me manifestarei a Ele. A Ele. Não se turbe, não se turbe o vosso coração. Você que precisa de oração, sai do teu lugar e vem aqui na frente, rápido, rápido. Você que precisa de oração, sai do teu lugar e vem aqui na frente, rápido, porque nós queremos orar por você. Vou preparar-vos um lugar, e eu virei, levarei para mim mesmo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai A não ser por mim. E eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Teu amor me arrebatou, Arrebatou. meu desejo é estar Pra sempre, contigo pra sempre. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer seu coração. Teu amor é tão mais doce de tudo que já provei. Eu quero conhecer seu coração. Que esse caminho que é Jesus possa te encher, te fazer completo. Senhor, o teu amor Me arrebatou, me arrebatou. que esse caminho que é Jesus possa te encher. Oh, se esvazia de tudo o que é teu e se enche do caminho, se enche do caminho. Tá assim. Traga-me pra mais perto. Pede a Ele, Leva-me mais Jesus.
Deus, me abraça. Jesus, eu estou precisando de um abraço. Eu estou precisando, Senhor, de um abraço que me preencha. Eu estou precisando, Senhor, de uma visitação na minha casa. Visita meu marido, visita meu filho, visita meu comércio. Mas pelo amor de Deus, não me deixa. Me traz pra perto, me traz pra dentro, porque tu é o caminho que leva a vida, o caminho que leva a Deus. Que tudo que já provei, Eu quero conhecer seu coração, seu coração. eu quero conhecer Seu coração, seu coração. Teu amor é tão mais doce, tudo que já provei. Você que está em casa nesse momento, acompanhando essa live, você que está em casa, acompanhando essa transmissão, eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero declarar sobre a tua vida que você não vai mais usar Jesus como um caminho. Eu quero declarar que o caminho vai começar a se relacionar com você. Eu quero declarar que esse caminho que se chama Jesus vai invadir o teu ser, a tua casa, a tua estrutura familiar, o teu emocional e o teu psicológico vai ser tocado e preenchido pelo caminho. Teu amor Alô, para cima, é da cama sub de cor. Alô, para sub de cari. Alô, baste seu coração. Oh, grande é o teu amor por mim. Oh, 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 grande é o teu amor. Oh, oh, grande é teu amor por oh, o caminho. Não existe outro, só existe um. grande O caminho. teu amor. Aplauda ao Senhor nessa noite. Aplauda mais forte. Pode tomar os seus assentos. O caminho. Senta aí, por favor. Aleluia. Deus grande e santo e poderoso na terra. Pode acender aqui, por favor. Esse amor é mais doce do que o mel. É mais doce, mais profundo do que o mel. É Jesus de Nazaré. Mais doce nome, doce nome, doce nome, doce nome. Ó.